Atos, capítulo 17. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Versículo 30. Prosseguindo sua viagem, a cada estadia ficava bem claro que Paulo era peregrino em terra estranha. Seu objetivo de vida era tão somente fazer a vontade de Deus, mesmo em face da morte. Cristo e Ele crucificado era o tema principal de sua pregação, levando numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres a crer. Ameaçados pelos judeus que, movidos de inveja, alvoroçaram a cidade contra eles, Paulo e Silas tiveram que sair de Tessalônica, sendo enviados pelos irmãos a Bereia. Em Bereia, encontraram uma classe de homens nobres que receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereanos eram judeus sinceros que baseavam a sua fé na palavra de Deus. Se o que Paulo e Silas pregavam era verdade, a Bíblia e ela só revelaria. Com isso, muitos deles creram. Mas a notícia de tão grande colheita chegou aos ouvidos dos judeus de Tessalônica, que foram até Bereia excitar e perturbar o povo. Separado de seus companheiros de jornada, Paulo ficou revoltado em face da idolatria dominante em Atenas. E naquele lugar iniciou uma verdadeira maratona de pregações, tanto na sinagoga como também na praça todos os dias. Taxado como tagarela pelos filósofos gregos, despertou-lhes a curiosidade, de modo que foi levado por eles ao centro de convenções de Atenas, o Areópago. Percebiam na fala de Paulo que não se tratava de um homem ignorante, mas versado nas letras e bem articulado em palavras. E diante de um público que era a elite dos religiosos e filósofos da cidade, o apóstolo mostrou que também conhecia a cultura local. Uns zombaram e poucos creram. Apesar do esforço de Paulo, a grande idolatria dos habitantes de Atenas era uma triste condição predominante, a qual estavam profundamente arraigados. Percebendo, pois, que sua voz não seria mais ouvida, Paulo se retirou do meio deles. Movido pelo Espírito Santo e pelo aval de sua própria experiência, Paulo escreveu: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Sua pregação não visava a autopromoção ou a fundação de uma nova igreja, e sim levar as pessoas ao conhecimento de Deus através de Cristo por meio da palavra. Sua vida, porém, era uma ameaça à religião vazia e egoísta dos impenitentes, de modo que não podia ficar muito tempo em um só lugar. 3 grupos de pessoas podemos destacar do texto de hoje. Primeiro, os que não estão dispostos, sob hipótese alguma, a ouvir a verdade. Segundo, os que com sincero interesse buscam a verdade na fonte da divina inspiração e estão dispostos a por ela serem guiados. Terceiro, aqueles que até se interessam em ouvir a verdade, porém, confrontados com sua cultura e tradições, preferem permanecer onde estão. A que grupo você e eu pertencemos hoje? Paulo colocava em risco a própria vida por amor a Jesus e sua palavra. Que, semelhante a Paulo, nossa vida esteja sendo guiada pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17.
e que se cumpra em nós a letra da canção. Somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Vigiemos e oremos. Bom dia, bereanos atuais. Rosana Garcia Barros.